Sejam muito bem-vindos a mais um Arena Reinforce, onde a gente procura falar de cibersegurança de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Amir Velho, sou responsável pela área de operações da Reinforce, que é uma empresa voltada para o mercado de cibersegurança, focada principalmente em dois pilares, na parte de Brand Intelligence, na parte de marca, monitoramento, e também voltado para a parte de Vulnerability Intelligence, com uma visão proativa e preventiva daquilo que a gente sabe que tem em questões de configuração dentro do nosso ambiente. Hoje eu recebo aqui no nosso estúdio o Gustavo List, que além de atuar na área de tecnologia, a gente vai descobrir um pouco aqui, ele também é um atleta e a gente pode aprender ou talvez até fazer um paralelo dessas situações. Vamos entender um pouquinho com ele. Gustavo, eu gostaria de agradecer por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Muito obrigado. E queria deixar aberto aí para a gente se conhecer numa forma de bate-papo. Então fica totalmente à vontade. Claro, obrigado. Eu que agradeço o convite. É muito legal estar aqui, poder compartilhar conversa aí, né, conhecimento, e levar conhecimento para quem vai ouvir e assistir depois, aí, com certeza. Perfeito. Gustavo, para começar pelo início e até aproveitando essa deixa, como que é essa questão? Como que você se tornou aí um atleta, amador ou não, você vai me falar, mas como que você se tornou um atleta, o que te movimentou a isso? E eu já vou até começar de uma forma diferente, quais são pontos de similaridade ou o que se pode aprender com as duas áreas aí, em termos de cibersegurança e junto o esporte como um todo? Tá bom. Bom, atleta amador é demais, eu acho, né? O pessoal, a gente fala ali, mas a gente até tem, a gente fala muito, a gente é atleta nas horas vagas, né? Mas, cara, a história de chegar, né, no esporte mesmo, sempre gostei muito de atividade esportiva, mas tem um histórico de obesidade infantil, né, desde a infância, e então nunca... sempre tentei praticar esporte, tinha a barreira ali da obesidade como, né, um desafio, dificuldade, iniciava, parava, até com a ideia de perder peso. Em 2020 acabei fazendo uma cirurgia bariátrica e na minha cabeça, ali na conversa com os médicos, a bariátrica é uma ajuda, mas você tem que descobrir o porquê, quais são os seus problemas, né, o que te leva a ser obeso, e para corrigir isso, vai, né, muito e além, mudar, né, o hábito, sim, né? Sim. E aí naquele momento, sim, eu tinha coisas para descobrir, né? Acho que tem a questão de compulsão alimentar, que eu não tinha noção que eu tinha e tenho, enfim. E aí tem um controle, mas aí eu falei, uma das coisas que eu vou ter eu vou começar a fazer esporte, uma coisa que eu sempre gostei. Excelente. Tinha vontade de fazer corrida de rua, nunca tinha feito, gostava de pedalar, mas nunca conseguia fazer a distância, os desafios que eu queria, e aí comecei correndo, depois tem alguns amigos, né, não sei se a gente chama de amigo, né, que aí começa a falar, não, vem aqui que a água tá quentinha, vem fazer um triatlon aqui com a gente. Você acaba diversificando em termos de esporte. E aí a gente vai, compra uma bicicleta, começa a pedalar, começa a nadar, e quando você vê, você tá treinando 12, 15, 20 horas por semana, acordando 4h30 da manhã para fazer pra isso. chegar, mas onde eu fui parar no esporte foi isso, assim, tem um histórico ali de obesidade, cirurgia, e hoje, assim, tá muito ligado em não querer voltar ao histórico, né, tentar não voltar à questão de obesidade. Então vem o mecanismo do esporte também, porque eu quero comer também, Perfeito. Né? Então a gente... para compensar, né? Enfim, então entra um pouco disso. Indo para o paralelo de esporte, né, e trabalho, esporte e segurança da informação. Cara, com segurança da informação dá para você fazer paralelo com tudo, né? Acho que quando você começa a ver, quando a gente está trabalhando com segurança, a gente aprende a fazer gestão de risco. Perfeito, né? É isso aí. Então... E risco você tem em todo lugar, né? Risco você tem em todo lugar. Então, hoje, quando eu vou
eu acho que eu acabo levando, nesse sentido, eu levo mais o conhecimento da área de segurança para as outras áreas, né? Para as outras disciplinas, do que o contrário ali. Então, por exemplo, eu levo o conhecimento na gestão de risco, eu falo, pô, eu não quero me lesionar, né? Pô, se eu me lesionar, para mim é tipo, pô, vai ser difícil para me recuperar, vou ficar parado, vou ter perda, né? Então, tipo, e aí eu falo, é a mesma coisa de você, puta, na empresa eu falo, pô, eu não quero ter ransomware, eu não quero ter vírus, eu não quero ser invadido. Ou seja, como que eu mitigo esse risco, como que eu minimizo. Então eu trago para o outro lado. Mas tem aí um paralelo do esporte para a carreira profissional, não necessariamente só segurança, que é algo que às vezes a gente vê muito clichê, a gente vê todo mundo, várias pessoas falando, se ele é livre, mas você fala, nossa, mas isso na teoria é muito bonito, na prática é difícil se colocar, e é difícil mesmo, mas quando o esporte, ele torna isso muito mais claro, né, para a gente. Então, que é a questão, por exemplo, de constância, rotina, né? Então, às vezes, série de outras disciplinas. Exatamente. Então, você tem que ter disciplina, a palavra disciplina. O esporte exige disciplina, né? Então, você... às vezes você fala, pô, eu quero ter disciplina, né? Você fala, pô, profissionalmente a disciplina vai me ajudar, a rotina vai me ajudar, tal, na carreira, no trabalho, um monte de coisa, né? Em produtividade, mas você não consegue aplicar. No esporte, se você não conseguir arranjar um método de aplicar, né, disciplina para você poder ter rotina e constância, você não vai ter resultado, você não vai conseguir chegar lá na frente. E então você começa a treinar isso, aí depois você fala, pô, aqui eu fiz isso, né? Aqui eu fiz aquilo, aí você começa a levar esse paralelo para a vida profissional e acaba que aprendizado, e aí vai se misturando. Então, eu acho que o último aprendizado, não sei se a gente vai ter e abordar algo próximo mais para frente, mas o último aprendizado que eu tive assim de esporte, que o esporte me trouxe, né, acho que para a vida, foi... Eu acabei de fazer o meio Ironman de São Paulo. Né? Isso quando foi? Foi dia 24 de setembro. Que loucura. Espero não estar errando. Dia 23, acho que é de 24, foi domingo. Foi setembro. Isso, setembro ali, e finalzinho de setembro. E o meio Ironman são 1.900 metros de natação, são 90 quilômetros de bicicleta e 21 quilômetros de corrida, uma meia maratona. Eu começando a treinei, no começo, a sensação é de medo, antes de você fazer qualquer coisa, lá você fala, nossa, isso aí deve ser difícil pra caramba, né? Tipo, aí tem uma relação de medo, mas de se desafiar e... E até do desconhecido, né? Desconhecido. Aí você começa a treinar e aí surge o ponto que quando eu comecei a treinar, aumentar o volume de treino, eu comecei a dar menos importância ali. Eu falava, não, vai ser fácil, sabe? Não, vai ser fácil. Nossa, eu vou chegar lá, vou fazer, assim, não vou fazer no tempo que eu quero, que eu gostaria, mas vou levar mais tempo. Eu aceitei que eu ia fazer em mais tempo, tudo mais, mas vou conseguir. Se eu para fazer em X tempo ia ser difícil pra caramba, mas se for fazer em 6 horas e meia, 6 horas e meia vai ser tranquilo. Assim, eu comecei a subestimar o desafio. E quando eu comecei a subestimar ali o desafio, automaticamente eu também comecei a treinar menos. O foco diminui. Ter menos disciplina. Perfeito. Aceitar mais uma perda de treino. Né? E aí você vai... Hoje não. E aí, hoje não. Aí você vai destruindo algumas coisas, sabe? Você vai vendo. Mas na minha cabeça eu tava, não, mas eu tô preparado, vai ser fácil, né? E aí chegou o dia, assim, não só foi difícil pra caramba, né? Mas aí todo mundo estava treinando para ser um dia frio em São Paulo, baseado nos últimos anos. Certo. Então, quem fez o meio Iron, né, o 70.3, em São Paulo no ano passado, caiu para nadar, estava, se eu não me engano, 8, 9 graus. Né? Saiu para pedalar, gelado, estava, sei lá, 10, 11 graus. Então, você sai molhado e vai pedalar. Então, completamente diferente do que foi esse ano. E o penúltimo ano também, penúltimo ano foi pandemia, né? Aí o outro foi 19, em 19 também estava frio, enfim, todo mundo estava treinando para estar frio, preparado para estar frio. E a gente chega e tem o final de semana mais quente do ano em São Paulo. Na hora da corrida, a gente estava ali com uma sensação térmica de 40, 41 graus e ninguém treinou para isso. Então, assim, eu não treinei para isso e ainda comecei a subestimar e comecei a treinar menos. Então,
E aí ali eu senti, né? Então, ali foi a questão onde eu comecei a tirar, falei, cara, olha o erro da gente subestimar algo, assim, né? Não subestime, sabe? Algo que você não viveu e não conhece, sabe? Legal. Então, na minha carreira, levando para a carreira hoje, eu penso isso, pô, eu não posso subestimar, eu tenho que encarar as coisas, de forma... eu tenho que... Se é algo que eu sei, beleza, que eu já vivi, beleza, eu posso, pô, já vivi, eu sei que vai ser assim, assim, assim. Agora, se é algo totalmente novo, não, cara, começa a olhar de novo. E eu acho que é uma lição, tirei isso na minha cabeça e eu lembro isso, assim. Perfeito. E eu acho que tem também essa questão de muitas vezes, quando entra na rotina, a gente não tomar cuidado também, né? Subestimar ali e falar, puxa, de tão comum que aquilo virou, a gente acaba sofrendo acidentes ou percalços porque abaixou a guarda, né? Acho que esse que é o termo. Mas me conta um pouco, Gustavo, como foi a sua chegar até CISO? Então, assim, uma das coisas que a gente procura aqui no Arena, até porque tem muita gente começando, é entender um pouco do histórico. E nessa parte eu queria que você contasse um pouquinho, de forma muito rápida, de onde você vem? Quem que é o Gustavo antes de ser o profissional? O Gustavo família, a gente teve um pouco de chance de conversar antes, casado ou não, conta um pouquinho desse lado e se você puder emendar, trazendo um pouco dessa sua experiência e de como foi chegar a ser CISO. E mais uma pergunta aí, terceira juntando. É o caminho que você queria mesmo? Fala aí, tá? Hoje, se fosse começar, iria no mesmo sentido? Então, se você puder juntar esses 3 pontos e explicar um pouco para nós de como foi, quem é o Gustavo por Gustavo, né? Como foi chegar a ser CISO e se é o caminho mesmo que você gostaria, se você pudesse começar, eu agradeço. Bom, nasci em Santos, né? Morei em Santos bom tempo ali, no litoral, morei em São Vicente, né? E vivi na praia, aí a gente até conversou, pô, viveu na praia, ia na praia? Não, não ia. Mas você me falou uma coisa interessante nessa conversa. Tem muita gente que vive e vai, não necessariamente não vai. Não desviando do assunto, mas eu falo na praia, é muito interessante, assim... a praia, para quem mora no litoral, a praia ela é um entretenimento gratuito e igual para todo mundo, Sim. né? Então, nivela. Então, pô, você ali de uma classe mais baixa... Isso é legal, né? Sabe? Pô, o que eu vou fazer no sábado, no domingo de manhã? Pô, você vai pra praia, você vai jogar uma bola, você vai pegar um sol, você vai pegar uma onda, e todo mundo pode fazer isso. Isso. Assim. Então, e aí no litoral você vê muito isso. Então você vê, eu não ia muito à praia mesmo, cheguei a morar, depois de casado, na frente da praia, a gente descia ali às vezes de noite para dar uma caminhada, mas... já sem sol, tipo, agora sem sol. Já trabalhei, já cumpri. Mas é isso, então assim, a praia é legal, assim, eu falo, hoje eu tenho vontade de voltar a morar no litoral, mas... Você nasceu lá... Não sei, não é o momento agora, eu acho. Eu acho que eu vou voltar a morar, mas não vai ser em algum momento. Bom, eu sou casado já... eu ia falar 20 anos. Eu tenho quase um relacionamento com a minha esposa de 20 anos. Enfim, e tenho uma filha de 8 anos. Que legal. Como ela chama? Helena. Helena, joia. E aí, vamos lá. Como que, falando, eu antes de chegar aqui, cara, sempre fui uma pessoa que gostou de tecnologia, né? Assim, então, meu contato com tecnologia, computador... foi aos 6 anos de idade, ali, 6, 7 anos de idade. Então, a escola que eu estudei ali na infância, quando eu fui para a primeira série, era uma escola que já tinha um laboratório de informática, né? Sim. Então, que joia. era algo não comum. Né? Eu não me lembro né? Eu não me lembro qual era o modelo, eu sempre tento lembrar, até esses dias eu estava falando com alguém, eu tento lembrar qual era o modelo do computador que tinha lá. Ou um AT286, porque era um computador ainda bem antigo, né? Ali, e depois foi modernizando e tudo mais, mas assim, era um computador que tinha, se eu não me engano, já era DOS, mas era só DOS. Ali a gente criança, 6, 7 anos de idade, indo lá, digitar lá, criar um diretório, apagar um diretório. Era isso. Era isso, assim.
mas já introduzindo na informática, né? Depois, vou caindo nesse mundo, assim, e aí é uma fala que eu vou pôr aqui, eu acho que é a chave da mudança, assim, para mim, e eu acho que tem um significado, essa frase tem um significado até hoje, assim, tudo, assim, para mim, que é quando eu tinha nessa faixa aí de 7, 8 anos, né, o meu avô, ele era presidente de uma instituição, né, do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, e ele ia para essa instituição todo sábado, né? Tá. E eu ia com ele, e o motivo de eu ir com ele é porque lá tinha um computador, né? Legal. Então, e aí lá nesse computador tinha um rapaz, o Hermes, que ia aos sábados para ajudar meu avô a digitalizar um ofício. Então, meu avô fazia na máquina, ele jogava no computador, imprimia e tal. E também lá tinha uma biblioteca, então ele estava lá fazendo um banco de dados em Axis para automatizar ali, catalogar a biblioteca. Tinha um museu também, fazer um banco de dados para catalogar o museu, enfim. E ele fazia isso e, em paralelo, ele ia lá e deixava eu usar, colocava jogo, me ensinava e tal. E aí o ponto foi teve um sábado, né, que ele não foi, né, para lá, e eu fui, cheguei lá, o computador desligado e eu não mexi no computador, né? Não fui fazer outra coisa, fui brincar, fui correr lá, tinha uma área verde grande, enfim, criança. Passou uma semana, eu vou para lá, ele vai, e aí ele pergunta para mim, sábado passado você não veio também, né? Eu falei, não, vim. Aí ele, tá, mas por que você não ligou o computador? Ele não perguntou se eu liguei ou não liguei. Ele afirmou. Ele falou, por que você não ligou o computador? Aí né, assim, aí isso fica marcado, né, como você sabe, né? Aí eu falei, não liguei porque eu fiquei com medo, aí que eu estrago, não sei o que lá, você não estava aqui, não liguei, né? E aí ele falou, não, olha, não é a máquina que manda no homem, é o homem que manda na máquina, né? Então, assim, tudo que você fizer ali dá, de certa forma, para desfazer, né? Então, tirou um pouco do medo e do peso, né? Você, talvez, não estou falando que... Ele falou assim, não é que não vai ter perdas. Então, assim, às vezes você vai fazer alguma coisa que vou ter que formatar o computador. O que é formatar? Vou ter que apagar e instalar tudo de novo, mas... Ok, vou perder documentos que estavam lá, mas você não estragou o hardware ali, a máquina, enfim, né? Ele falou. Então, e quando se apaga algo, antes esse algo vai para uma lixeira. Então, dá para... Se você não esvaziar a lixeira... Então, ele falou, então, mas é você que manda, né? Não tenha medo da máquina, né? Assim, legal. E aí pronto. Hermes. Aí foi isso. Aí decidi em diante, eu nunca mais tive medo da máquina. E aí eu acho que tem muito ligado até hoje, porque é isso. Eu não tenho... Todo mundo olha hoje, aí dando um salto, né? Inteligência artificial, ChatGPT, LLM, Copilot, todo mundo, a inteligência artificial vai tirar nosso trabalho? E a minha resposta é não, sabe? Ela vai ajudar a gente, ela vai dar mais produtividade, ela vai fazer coisas rotineiras e básicas que a gente não vai precisar fazer e vai poder gastar o nosso conhecimento, o nosso tempo, fazer algo que ela não vai fazer e que vai ser mais intelectual, talvez, e vai gerar mais valor, tanto para a gente, quanto para as empresas, negócios, etc. Então eu falo assim, precisamos saber lidar com a inteligência artificial. Falar que não vai usar e que não tem que existir, não, é isso. Então, assim, outro ponto eu vejo muito, desde que a primeira vez que eu vi alguém falando de inteligência artificial como medo, na minha cabeça já vem aquilo, não, é a gente que manda na máquina, é a gente que manda na máquina. Que joia. E aí, dando um salto... Então, sempre começou lá cedo, assim, sempre gostei de tecnologia, gostei, meu lado nerd, curioso, também privilegiado, me permitiu, né, estudar ali, fazer cursos de desenvolvimento, de infraestrutura, Linux, Windows, redes, Wi-Fi, um monte de coisa, ainda na adolescência, e eu poder descobrir, ter um overview total ali e falar, caramba, gosto de programar, mas assim, não é isso que eu quero, né? Aí eu falei, vou pro lado de infraestrutura, Linux, que é um mundo que eu dediquei muito tempo. Onde que eu paro na segurança, dando já um outro salto direto, no momento em que eu começo, em 2013,
2013, quando eu saio de dar consultorias e treinamentos e falo, vou viver o mundo de startups, a partir de 2013. Aí o cenário é igual, não importa se foi na Canoa e Tricai lá em 2013, da FIT, Log, a história é a mesma, se repete em todas, e eu olhando hoje, né, até vocês que são uma startup também, vocês vão entender o que eu vou falando, vai até confirmar. Uma startup no início tem pouco dinheiro, né? Então, assim, vou ter time de segurança? Não dá. Né? Vou ter um profissional de segurança? Não dá. Né? Então, o que uma startup vai fazer? Pô, eu tenho que escrever código. Então, a primeira coisa que eu vou ter um time de infraestrutura? Não dá. Então, a primeira coisa que eu vou ter é desenvolvedor. Né? Aí eu comecei, agora fiz meu MVP, tenho meu produto, agora tenho meu primeiro cliente. Agora comecei a ter problema de infraestrutura, eu preciso escalar. Agora eu vou contratar um cara lá, hoje falando na linguagem, ali no passado era o sysadmin, né? Hoje é o DevOps ali, né? Enfim, eu vou contratar um DevOps. E assim você vai indo, aí agora vai segurança. Pô, segurança vai aparecer lá na frente. Não que eu não tenha que me preocupar. Eu não vou citar nomes, mas nas últimas empresas, startups que eu passei, várias delas, eu fui a primeira pessoa de segurança. E quando eu entrei, e tinha uma maturidade, já tinha uma cultura lá. Você via, não é porque não tinha uma pessoa, uma cadeira de segurança, que segurança não era levado a sério. Até mesmo porque segurança hoje em dia permeia todas as áreas, né? Exato. Porém, né, e aí a história desde o início no mundo de startup eu vivi a parte de infraestrutura e por não ter, geralmente, né, nessa fase inicial, uma área de segurança, começa a ter as diligências, seja de investidor, seja de cliente, depende da área que está atuando. E aí, pô, quem é que não tem cadeira de segurança? Quem é que vai responder a diligência de segurança? É infra, né? E aí a infra também já tem um pouquinho daquele quê de segurança de rede, né? Quando a gente começa a falar de firewall, perímetro, proxy, já tem uma coisa do passado, né? Mas segurança da informação é muito mais do que isso. Então, você já tem um peso. Quando eu chego nas startups, esse peso ainda cresce um pouco mais. E aí, quando foi na Geru, quando eu fui para a Geru em 2017, eu comecei a fazer bastante crítica, né, de segurança. Era uma empresa que a gente fez pentests, por exemplo, que não pegava vulnerabilidade. Era uma empresa que tinha uma preocupação com segurança, mas sim, tinha outras coisas que eu olhava e eu falava, caramba, isso pode dar ruim, né? Não dá, vamos pensar diferente, vamos fazer diferente. E comecei a fazer algumas críticas de segurança, né? E aí passou alguns meses, um dos investidores, numa rodada nova que ia ter, falou, olha, vocês... Precisa de alguém na cadeira. A gente faz o investimento, mas dos requisitos nossos é que vocês passem a ter uma área de segurança. E aí, na hora ali, a Geru, o CTO da Geru, me procurou e falou, né, olha, a gente vai precisar ter uma área de segurança. Né? Pensamos em você. Né? Que legal. E aí a gente conversou, eu falei, cara, topo o desafio é coisa que eu gosto, tal, encaro. Tenho algumas premissas, vamos acordar, vamos ver se tá tudo alinhado, né? Sim. E aí conversamos, tava tudo alinhado, que a gente, né, o que eu queria, o que eles também já com o que eles pensavam. E aí foi onde eu fui parar na cadeira de segurança mesmo. De fato. De fato. E aí vem o meu lado nerd de novo. Eu falo, se eu estou sentado numa cadeira, eu quero entender essa cadeira. Então, assim, eu já tinha uma noção, mas eu falei, agora eu quero. Então, fui estudar, fui expandir meus networks nessa linha, fui fazer novas amizades, curso, treinamento, fazer download da internet, ler, né? Assim. Recomendações. E aí foi onde eu fui parar e chegar. E aí foi uma evolução natural ali de startup, de chegar onde eu tô agora. Então, assim, falando, né, já dando um salto, assim, alguns saltos, assim, né? Então, respondendo todas as perguntas, acho que é isso, assim. Foi nessa linha. E foi o que você gostou. É onde você tá, onde você de fato, se você fosse começar de novo, você falaria, sigo esse mesmo trajeto, lógico, que com uma maturidade diferente, mas é esse caminho que você gosta, certo? Sim, certo. Né? Mas assim, eu gosto de estar como CISO, estaria novamente, mas acho que tem um outro lado meu que eu gosto também, que é o lado de empreender, né? E não necessariamente empreender, mas eu gosto muito do lado de poder criar algo novo, de olhar, resolver problemas
que ninguém consegue resolver, ou problemas que não estão sendo conseguidos resolver. Então, existe, né, assim, gosto da área de segurança, estaria de novo, mas tem algo que eu ainda sinto falta de vivenciar para poder falar se... Experimentei, fiz, agora para falar se é isso mesmo. Até o que eu tenho hoje o que eu gosto, mas eu acho que falta tentar empreender em algum momento para ter essa experiência ou se arrepender e falar, não, é melhor voltar a ser CISO, né? Não, isso é legal, né? Na verdade, você sempre se desafiar a um próximo passo. Acho que esse é um passo interessante, sim, porque agrega uma série de outros conhecimentos, né? Legal, excelente. Mas o ponto não é, acho que ficou bem claro, mas o ponto não é a cadeira CISO. Perfeito. Cadeira CISO, a disciplina, a cadeira, a segurança, totalmente é o que eu gosto, mas é uma vontade a mais de querer fazer algo que me dá mais prazer, na verdade, que é algo de poder ir lá e resolver problemas, entendeu? Certo. Não que segurança não tem, a gente resolve problema todo dia também. A todo momento. Exatamente. Legal, Gustavo. E passando desse ponto, indo para um outro aí que a gente também conversou, estou vendo inclusive você com a camisa do ASP, como que é? Não só membro, mas liderando o ASP, qual que é a importância? E até como uma forma de divulgar para quem tá nos vendo, a importância do ASP e o que você tem ali de arcabouço de informação. Fala um pouquinho para nós, até para estimular aí o pessoal que está começando em segurança, tendo em vista que se trata de um capítulo muito importante, o capítulo São Paulo da OASP, né? Sim. Bom, estou na OASP ali como liderança do capítulo São Paulo, junto com o Alessandro Cabello, né? E estou a convite dele, inclusive, né? Ele que me convidou para vir aqui trabalhar com ele, ajudar nessa liderança. Uhum. Eu acho que, assim, eu vejo a OASP como comunidade, né? Então, ela é uma comunidade de segurança ali, ela cria conteúdo, ela gera eventos, né? Financia produtos também. Então, eu acho tudo isso importante. E eu sempre gostei, como boa parte do meu início de carreira foi com software livre e me dedicando a software livre também, em forma de eventos, comunidades, eu sempre gostei. Eu acho que qualquer profissional de tecnologia que está iniciando, né, ele precisa estar envolvido em eventos, comunidades, né? Trocar informação, né? Fazer network, trocar informação, consumir e, além de consumir, eu acho que todo mundo tem para algo, mesmo que o cara esteja na faculdade, seja estagiário ou um júnior, ele tem algo a contribuir. Perfeito, assim, concordo. Então, às vezes eu falo para as pessoas, eu falava para pessoas do meu time, eu falava, vai lá e palestra, né? Manda uma palestra, esse assunto que você está falando agora, isso que você está fazendo, esse projeto, pode ir assunto para palestra, cadastra lá no TDC, sabe? Vê se dá certo. E aí, geralmente, eu sempre ouço, eu palestrar? Não, calma, não, né? Tipo, não sou você. Eu falei, pô, não é eu, sabe? Cara, todo mundo tem, não precisa ter, né? Uhum, sim. E eu sempre tive essa iniciativa, né? De estar junto da comunidade, palestrar, levar conteúdo, consumir conteúdo. E aí eu vejo o OASP dessa mesma forma, então a minha contribuição com o OASP é nesse sentido, de, tipo, deixa eu tentar fomentar essa comunidade de segurança dentro do estado de São Paulo. Uhum. Então, esse ano tá bem complicado, né? A gente vai fazer ainda mais alguns webinars esse ano, mas a ideia é a gente começar ano que vem com alguns eventos, tentar trazer parceria, patrocínio, para fazer algo bem bacana para a comunidade, para trazer conhecimentos, fomentar a comunidade. Falando da OASP, ela tem uma importância, eu acho que gigantesca no mundo de segurança, Sim. Tanto para empresas quanto para profissional, assim, Uhum. E principalmente para quem está começando. Então, quem está começando, acho que todo mundo hoje, o básico que tem que conhecer no mundo de segurança é o OWASP Top 10, entendeu? E hoje tem vários. Quando a gente falava de OWASP Top 10 alguns anos atrás, só tinha um, né? A gente falava de Application Security ali e tal. Agora tem o mobile, a API. Exatamente, tem o de LLM agora também, né? Então, tem vários top 10, né? Mas, assim, falando
eu acho que o basicão é o de aplicação ali, todo mundo tem que saber ali, tem que olhar para aquilo ali e falar, cara, é isso aqui, por exemplo, olhar ali e falar, cara, ainda hoje, 2023, nós temos misconfiguration como um dos riscos, não só ainda entre os 10, mas como se você pegar as evoluções do top 10, ele cresceu. Ele estava, se eu não me engano, em 2000 eu vou chutar agora, se eu não me engano, em 2019, ele estava ali para os últimos, tipo, décimo. E hoje ele está pro terceiro, entendeu? Então, assim, você vê algo que para mim deveria estar sumindo daqui. Tá ali. Tá em evolução, tá, né? Então... De fato, eu acho que até é um ponto interessante isso que você colocou, porque vem de uma questão cultural nossa. A gente não forma, pelo menos do que eu vejo da minha formação, e também por ter passado como professor e depois por acompanhar quem está se formando agora, a gente não tem, às vezes, essa preocupação de formar gente de AppSec, né? A gente forma preocupado em padrões, né? Design patterns e velocidade de implementação, mas como trazer isso para uma implementação segura, né? E o OWASP Top 10 colabora muito em abrir essa visão nesse sentido. Exatamente. Né? Então, assim, teve o... eu vou fazer uma propaganda, né? Levar todo mundo pro podcast ali, pra gravação da WASP. O Bruno aproveita até, ele coloca, o nosso marketing coloca no final isso. A gente, na WASP ali, na verdade, a gente não tem um podcast, na verdade, a gente faz um webinar, né, ali, e com convidados ao vivo, e depois eu extraio o áudio e coloco ali como podcast no Spotify, enfim. E tem no YouTube também gravado. Mas, enfim, no nosso último ali, a gente conversou muito de carreira, né, com o pessoal. Poxa, que joia! E de carreira, né, geral de segurança ali. A gente tinha 3 convidados, um falando mais de Red Team, outro mais de Blue Team, e outro mais de governança mesmo, assim, né? E aí ali, nesse webinar, nessa gravação, a gente abriu ali um documento da WASP que mostrava um flow de estudo, onde mostrava que, cara, é aqui que você tem que começar. Você está começando em segurança, é aqui. Vem na WASP aqui, pega esse documento aqui, ó, olha só, estuda isso aqui. É o começo, muita teoria, mas é a base. É a base, não dá, né? Muita gente hoje querendo ir muito pro técnico e querendo pular a base. Então assim, a WASP, ela é super importante para quem está começando, como material, acho que está olhando ali, para a empresa também com esse material para a gente, que eu estou fazendo um produto, né? O que eu tenho que estar olhando de boas práticas? O que tem de vulnerabilidade? Então, é isso aqui, tem que olhar ali as boas práticas. E a WASP tem projetos, onde ela financia projetos. Então, a gente teve durante muito tempo o Mod Security, por exemplo, né? Que é um WAF fantástico, né? Não vou citar nome, mas muitos WAFs de mercado nasceram, não sei, mas nasceram usando o Mod Security, fazendo extensão a partir dele, né? E tem alguns eu poderia até falar nome, porque tem matéria no blog da empresa falando sobre o início, mas não vamos, né? Não vamos falar de nome, não precisamos entrar, mas é um baita de um projeto que agora acabou de sair da WASP e, se eu não me engano, não sei se foi para Linux Foundation, foi para o Desafio Software, foi para outra fundação, por questão de verba mesmo, questão financeira. Porém, foi o projeto Mod Security. Ok, já nasceu um outro projeto dentro da WASP, já também o WAF, em Go, se eu não me engano. Mas, mais do que isso, tem o Mod Security é um projeto lá que funciona como um módulo do Apache, né? Enfim, tem as regras, que é o Core Rule 7. As regras continuam sendo gerenciadas pela WASP. Você tem lá um repositório público. E quando você vai aí nos WAFs de mercado, todo WAF tem as regras Core Rule 7. Se você for lá, vou falar que a AWS, for lá no WAF da AWS, você tem uma regra gerenciada lá que eu não sei se é o WASP Core Rule 7, mas é Core Rule 7, ou seja, são as regras da WASP aplicada ali. E se não tiver, tá manco, né? Porque exatamente. É o que vai ser olhado primeiro, né? Então... É isso aí. Então, assim, eu acho que é um valor enorme, assim, de contribuição para o mercado, pessoas e tudo mais, assim, é uma comunidade, por isso que eu acho que eu não ganho nada por estar lá, mas eu acho que é a minha troca, né? Sim, então, pegando um pouco da nossa conversa anterior que a gente teve, né, antes de começar a gravação, um médico que abre mão de só atender em consultório para também dedicar tempo para educação ali em faculdade, em pesquisa, onde ele ganha muito menos, mas a retribuição dele para a comunidade vai além, onde ele está, vai além.
né? Então, porque se ele olhar só dinheiro, ele não dá aula. Sim. A gente sabe o quanto, não importa, a gente Sim, sabe o quanto professor sim. no Brasil, em qualquer área, Sim. ganha pouco, né? Sim, Então, ele sim, vai ganhar sim. muito mais atendendo, Sim. fazendo cirurgia, outras coisas. Então, quando ele vai dar aula, ele tá fazendo isso. E a mesma coisa, acho que a gente profissional. Então, a gente chega num momento de maturidade, de carreira, que a gente tem que voltar também. Óbvio, se eu só trabalhar, eu vou ganhar, mas eu tenho que pegar o meu tempo também e ao invés de Contribuir, ganhar distribuir. dinheiro e voltar com conhecimento para a sociedade ali, nossa cultura, para evoluir, para formar mais pessoas e para fazer com que a gente continue tendo projetos interessantes, né? Enfim, então acho que é uma troca nesse Perfeito. sentido. Assim. E você tocou num ponto que era interessante, eu ia até perguntar, vou aproveitar o seu comentário para entender um pouco também, que é justamente essa questão do profissional de segurança, né? A gente sabe que há uma escassez no mercado, você até já deu um caminho aí, uma trilha, um norte para quem quer começar, mas qual que você entende que seria hoje um diferencial de fato para esse profissional? Então, o que hoje você tem visto, porque como CISO você trabalha muito na contratação, na conversa, na definição de vaga e match de vaga, né? Escolher a pessoa certa para colocar ali. O que você vê que é um diferencial que falta? Esse é um ponto que eu queria entender contigo. E também o caminho, né? Qual que seria o caminho aí que você falaria, puxa, com essa base para seguir, por onde caminhar para esse profissional que está buscando uma oportunidade no segmento de segurança? Não, boa, vamos lá. É um assunto hoje muito discutido. Todo mundo, né, tipo, qualquer rodinha que você for de profissional ali, de CISOs, gerentes de segurança, é isso. Pô, como que tá para contratar? Como você está contratando? Onde você acha? E os problemas, né? Então, sim, a gente tem uma escassez de profissional de segurança. E como, aí falando... Como esses profissionais, qual que é o problema, né? Acho que o problema começa, a gente tem muito profissional hoje, não só em segurança, mas vamos focar em segurança, querendo cortar caminhos. Vai pular etapa. Exato, pular etapas, né? Por causa de dinheiro, remuneração, né? Então, o mercado está aquecido, a procura está grande, e aí a gente que contrata acaba sendo os culpados também, né? Então, eu vejo uma pessoa no mercado, não consigo contratar, eu começo, pô, esse cara tá interessado, não era o que eu queria, mas é o que tem, ele tá ganhando X, não era o que eu queria pagar, mas eu quero trazer ele, eu vou pagar mais. E aí você vai lá e... inflando, cria uma bolha, e você traz a pessoa e era o que ela queria. Ela fala, beleza, eu vou, né? E não que no geral seja todo mundo fazendo isso, mas isso acontece muito no mercado hoje. Certamente. Né? Só que o problema existe o problema para mim que estou contratando, que se eu não tiver muito certo do que eu estou fazendo, eu vou ver que depois eu contratei errado e eu não vou ter a entrega que eu queria, né? Tem a questão do profissional também, de ver se ele não está se enganando, né? E se ele vai conseguir, está entendendo o que é esperado e se ele vai conseguir entregar, né? E tem a questão de carreira mesmo, de entender, pô, será que faz sentido? Será que eu, né? Então, às vezes o profissional não está nem, ele está sendo honesto, falando o conhecimento dele. E eu que quero contratar aqui, estou falando, não, mas vem que eu preciso, eu te ajudo. Eu complemento ali o que falta, né? De conhecimento. Mas aí entra o ponto também o profissional ver se isso não vai ser ruim para ele, né? Então, eu acho que esse é o ponto, assim, de mercado, assim, tem um boom muito, né? Uma necessidade ali, está fazendo muito isso, assim, deu uma melhorada agora recentemente, mas existe essa carência. Agora, começar, eu acho que falta muita gente querendo avançar, pular, crescer muito rápido e pular etapas. Então, eu vejo muita gente hoje que não tem conhecimento de rede, não tem conhecimento... Não sabe que é ISO-OSI, né? Modelo. Assim, não sabe... E segurança, por mais do que seja, tô fazendo AppSec. Cara, a rede continua sendo, você não está fazendo... AppSec de uma aplicação web, como que essa aplicação chega? Pô, ela é camada de rede, sabe? Então, se eu não entendo rede, eu fui direto para
aprender aqui a parte de aplicação, tô vendo XSS, não sei o que, legal, sabe? Tô vendo cross-script, comecei a ver um monte de coisinha, mas se eu não entendo aqui embaixo, você vai estar manco, sabe? De outras palavras, não adianta falar de cross-site script se você não sabe three-way handshake, né? Exatamente. Não adianta falar de XSS se eu não sei outras coisas, assim. Uhum. Então, eu sou muito, muito crítico nessa parte. Então, eu falo, cara, não pule a parte de fundamento, assim, né? Então, outro ponto eu sou um leitor assíduo de RFC. Então, poxa, eu vou... Busca na fonte. Preciso resolver, estou com um problema aqui, quero entender HTTP, né? Estou tendo uma aplicação HTTP, né? Isso eu como desenvolvedor no passado ainda, estudando desenvolvimento web. Eu fui ler a RFC de HTTP. Ali foi a minha fonte, né? Uhum. E no meu ponto de vista, foi muito mais rápido, eu tive acesso a muitos detalhes que eu talvez fosse ter depois, ou se eu fosse ter de outras formas, buscando no Google, sob demanda, lendo tutoriais, blog posts, etc. Né? Seriam atalhos e talvez não seria. E aí você vê muita gente hoje que não leu uma RFC, não lê, não... Então, isso é outro problema. Então, tanto no mundo do desenvolvimento, para mim, um desenvolvedor web que nunca leu uma RFC, né, de HTTP, para mim é um falta problema. Algo. Falta algo, assim. Falta né? algo. E a mesma coisa para quem vai trabalhar com segurança, mas aí na parte de AppSec, Red Team, Blue Team, enfim, segurança mais técnica, acho que é assim, entende os fundamentos. Então, não precisa ser tão hard como eu, que às vezes eu estava vendo lá, eu lia muito RFC. Aí eu, né, nesse mundo de CISO, eu deixei muito do lado técnico de lado, né? E aí, recentemente, eu comecei a fazer algumas brincadeiras com DNS e tem algumas coisas que saíram recentemente. Eu fui aonde? Falei, deixa eu buscar deve ter saído duas RFCs novas de DNS, deixa eu ler. Complementam. E aí eu vou entender. E aí eu fui ver que, tipo, nesse meio tempo saíram, se não me engano, foram 13, 14 RFCs de DNS. Falei, caramba, eu tô ferrado, né? Mas eu fui ler, né? Então, assim, não precisa ser. E aí, muitas delas não iam não era sobre algo que eu precisava agora, mas aí entra o meu lado nerd, curioso, fala, não, eu vou ler isso aqui, né? Deixa eu entender isso aqui. Então não precisa ser nesse nível, mas, pô, entenda como funciona o DNS. Muita gente hoje não entende como funciona o DNS, sabe? Não entende como funciona HTTP, não entende como funciona a camada de rede. Então, tipo, é base. Então, assim, vai trabalhar, quer trabalhar, não pula a base, sabe? Assim, começa ali. E aí vai crescendo. Não tenha pressa, sabe? Tipo, vai etapa por etapa, não pula etapa. Então, é o caminho de maturidade, né? Então, assim, mas eu entendo que assim, não é uma crítica à geração. Eu acho que todo mundo está criticando, é a geração Z, a geração... Eu acho que, assim, o mundo está mudando. Sim. Bom, então, assim, a gente também tem que ver como aproveitar comunidade. Então, assim, eu já vejo que a minha geração é diferente de geração dos meus pais, dos meus avós. E o mundo teve que lidar. Se pegar o Gustavo hoje e jogar no mundo corporativo de 50 anos atrás, os comentários que ia se ouvir eram, falar, pô, não quer nada da vida, sabe? Exato. Enfim. Primeiro vai trabalhar de casa, você já começa aí, né? Então, assim, eu entendo, mas meu ponto é esse. Eu acho que fica a dica, eu entendo que tem uma mudança, a gente também tem que lidar com essa mudança, mas a gente tá falando de tecnologia. Base é base, entendeu? Boa. O resto a gente tem que saber ver como vai lidar com isso, mas base é base. Acho que tá muito alinhado também com o que eu acredito. Acho que é importante construir alguma coisa, né? E hoje a gente vê muito isso, como você falou, né? Chega às vezes um estagiário querendo ser presidente. Cara, teve um passo ali para a pessoa chegar, mesmo que seja de aprendizado. Então, acho que tem uma questão nesse sentido. Mas essa bagagem que você tem técnica para a sua posição de CISO, o quanto você vê que você teve, você até comentou isso na questão, na ponto anterior, o quanto que você vê que você abre mão ou não, ou quanto contribui ou não, ou quanto você imagina de um CISO sem conhecer a parte técnica. É possível? Como que você encara essa parte aí em termos de construção do que você viu? Polêmicas. Né? Polêmica. A ideia não é essa. Se fosse fácil, cara. Polêmicas. Não, vamos lá. Acho que, assim, não há necessidade de um CISO ter tido uma experiência técnica para ser CISO.
Eu acho que a cadeira do CISO, ela é gigantesca. Ela não está olhando só para cibersegurança. Perfeito. Os desafios são gigantescos. Uhum. Então, assim, eu vim da área técnica e, obviamente, quais foram os meus desafios como CISO? Foi a parte de governança, risk compliance, né? Tipo, eu falei, pô, então eu olhei e falei, cara, é isso que eu vou ter que estudar. É isso que eu vou ter que agora parar, deixar o lado técnico, eu vou ter que buscar esse conhecimento. Certo. Foi isso, quando a Geru veio lá em 2018, falou, topa montar a área? Eu falei, topo. E aí foi nesse momento, eu falei, é isso que eu preciso estudar. Foi isso que eu fui sair da área técnica e buscar esse conhecimento, né? Então, eu acho que o CISO que vem dessa área já mais de governança, ele vai ter o desafio de ter que entender, ele não vai ter que ser um bom técnico, né? Mas ele vai ter que entender, passar a entender algumas questões técnicas para poder também lidar quando conseguir conversar de igual para igual com os times dele. Mas ele vai ter time, né? Então, hoje, né, Gustavo CISO, se eu não conseguir ter um gerente ou um coordenador para um time técnico, eu posso ir lá e falar, poxa, eu vou conversar de igual para igual ali, eu vou tocar essa área. Mas eu vou ter um coordenador aqui de GRC porque eu preciso de alguém com experiência. Certo. Então, assim, eu preciso de alguém que seja melhor do que eu para me ajudar. Então, assim, então é isso. Então, o CISO que não vem da área técnica, ele vai ter que fazer o contrário. Pô, aqui GRC eu posso tocar. Agora, se eu vou para a parte técnica, eu vou ter que ter sempre alguém ali melhor do que eu, que eu confio e que vai ser minha pessoa ali de confiança, né? E acho é o que seu braço naquele sentido. Mas eu acho que o mais importante do chegar como CISO, então não precisa não precisa ter tido uma bagagem técnica, mas precisa ter uma bagagem vivência, né? Então não dá para falar agora, poxa, tenho 18 anos, 19 anos, sou CISO, entendeu? Acho que aí vai ter uma falha muito grande dada a responsabilidade do cargo, porque aí não é a bagagem técnica e a bagagem técnica, porque GRC também é técnica, então não é a bagagem técnica de AppSec, rede, etc., ou a bagagem técnica de governança risk compliance. É a bagagem técnica da vida, da experiência, sabe? Certo. De problemas, de conflitos, de ter uma visão de risco. Que vai muito além, né? Ter experiência daqueles momentos de que eu aprendi que eu falei do Iron, né? Que eu subestimei. Então, tipo assim, conseguir ter essas experiências na vida profissional, momentos em que eu subestimei algo e me ferrei, entendeu? E aquilo vai formando aprendizado, calos ali, tijolos para poder construir. Para você chegar como CISO e falar, quando alguém chegar e falar, não, vamos fazer isso, você vai falar, não, mas olha, será que você não está subestimando algo? Será que é o melhor caminho? Você vai ter argumentos, vai ter vivências. Não é que tudo que você tem como vivência tem que ser dado como certo. Isso é outro grande erro se você assumir isso. Sim. Mas é a bagagem. Então, acho que o mais importante é isso. Não vai... Poxa, eu olhei lá, tem um CISO lá, 19 anos, pô, qual que é a bagagem dele? Ele começou com 12? Será? Não, então aí é o problema, eu acho. Acho que a questão brincando aí, que a gente fala de cabelo branco, né? Ou seja, ter a experiência de fato da vivência. Legal. E como você define hoje essa cadeira? Porque, como você disse, tem vários focos. Então, olhando para a CISO, e depois a gente vai mudar um pouco até a pergunta e ir para um outro lado, mas para a CISO, como que você vê isso? E sempre tem um outro lado polêmico, é a questão do report do CISO, né? Como que você tem visto essa mudança? Para quem tem conseguido atingir níveis de conselho, não? Como que você tem visto isso, tanto do papel como do onde ele está inserido no contexto da empresa? Eu sei que, com a sua experiência de startup, isso tem uma visão, mas acho que é legal agregar dentro do todo das corporações atuais. Então, outra polêmica, né? Outra questão polêmicas, né? Enfim. Mas, assim, né? Não, eu sou sempre fui, assim, no discurso que um CISO numa empresa, se ele, de fato, é um CISO, né? Se ele é um diretor, ele deve reportar para a presidência. Ele não deve reportar para... CFO, ele não deve reportar para CTO, ele deve reportar para a presidência. Esse é
Porém, aí olhando para o mercado, não é o cenário mais comum. Sim. Tá? Então, eu já tive experiências onde eu reportava para a CTO, tive experiência reportando para a presidência, para a CEO, é totalmente diferente. Né? A conversa é diferente, né? Até como chega lá em cima. Né? Meio que telefone sem fio, exato, se tem mais pulos, né? E aí o que vai acontecer é, quando você tem um CISO respondendo com um CTO, você vai ter um viés muito mais de cyber, de tech, né? Você vai ter um CISO reportando para um CFO ou para uma área de compliance, né? Já vai ter um CISO mais de governança e risco, né? É meio que o drive que vem. É o drive, para quem ele reporta é o drive. E por mais. E aí isso não é. E aí o problema para mim é. Eu não estou falando que é o profissional CISO que está querendo drivar isso. Não, ele está sendo drivado, né? Quem está em cima dele está, né, dando essa direção. Sim. Né? Então, isso é ruim. Então, isso é o que... Aí eu como CISO, né, experiência nessa, é isso que é o ruim. Às vezes você fala, pô, eu tenho a visão, eu não tenho que olhar só para GRC, não tenho que olhar só para cyber, eu tenho que olhar para o todo. Só que quando eu estou embaixo de um CTO e eu falo, não, olha, a gente tem que fazer uma política de segurança, a gente tem que fazer isso, isso e isso. Não, isso aí é chatice. Isso aí não precisa. A gente tem que olhar aqui... O Fire. A gente tem que olhar para o Fire, a gente tem que olhar para a application security, a gente tem que olhar... Entendeu? Tipo, não, mas pô, a gente precisa olhar para os usuários, a gente precisa olhar para a conscientização, a gente precisa olhar para o outro lado. Não, e aí não é não e não tem orçamento porque ele é não. Então ele pode falar até precisa, mas não vou, tipo assim, né? Não vou liberar o orçamento, sabe? Então, tipo assim, eu concordei com você, mas não tem orçamento, tá vendo? Então, tipo, aí você vai pro outro lado, você vai, né, pro lado onde agora eu vou responder pro compliance, pro jurídico, pro CFO. CFO é o pior, mas o compliance pô, preciso resolver um problema técnico, a gente precisa fazer um pentest, a gente precisa fazer não sei o quê. Não, cadê a política? Não, a gente precisa fazer política, a gente tem processo, a gente tem que não sei o que lá. Fez política, processo, procedimento, você empurra lá, eles têm que fazer e não funciona. Entendeu? Então, tipo, agora quando você... um tripé, né? Você tem que mexer... Quando você responde... Aí o problema quando responde para falar do CFO, o problema quando responde pro CFO é que tudo é caro. Aí o drive é dinheiro. E é número, vira número. Tudo é número, morre exatamente. Mas recentemente trabalhei com alguns CFOs muito bons, assim, CFOs bons e que tinham conhecimento técnico. Então era muito legal porque você conseguia, numa startup, falar de dinheiro e falar de técnico ao mesmo tempo com a mesma pessoa. Isso então, é legal. Isso é legal, mas é mais difícil. Mas aí, voltando, e quando você responde para a presidência não está tendenciada a cyber. Não, ela quer olhar o todo. Ela quer que você trabalhe pra caramba. Né? Então, ela quer que você faça cyber, quer que faça conscientização, quer que faça governança, risk compliance, quer que faça tudo funcionar. Né? Óbvio, dinheiro é outros 500. Você vai ter um problema de dinheiro em todos os passos, né? Só que na presidência, geralmente vai vir e falar, beleza, o dinheiro tá aqui, vê como você gasta, digamos assim, entre aspas, né? De forma bem soft, assim. E quando você vai só pegar o exemplo do CTO, o dinheiro tá aqui, mas a gente vai gastar com isso. A gente não vai. Já vem o drive já vem direcionado. Exatamente. Você falou um ponto interessante sobre conscientização. Criar um programa de conscientização muitas vezes é algo complexo, mas precisa ser sempre assim, ou seja, existe uma forma mais simples ou mais direta ou mais cotidiana de você acabar influenciando segurança em todas as áreas, permeando todas as áreas? Não, acho que não precisa ser complexo. Acho que assim, tem que ser... Acho que o meu ponto a gente tem que... Eu até fiz um post recentemente no LinkedIn, lá, um artigo pequeno, mas enfim, falando isso, pense simples ou faça simples, alguma coisa assim. O desafio, fazer tudo complexo é fácil. O desafio real é fazer simples, entendeu? As pessoas não entendem isso, assim, sabe? Então, eu acho que não precisa ser complexo, eu acho que tem que ser simples. O problema é que fazer o simples vai ser muito mais difícil. Vai ser muito mais trabalhoso. Então, você vai ter que parar, pensar. Parece até uma contradição. Vai ser simples, fazer o simples vai ser complexo. É mais complicado, exatamente.
Então esse é o meu ponto. Não precisa ser, acho que tem que, pelo contrário, tem que ser simples, tem que ser fácil, tem que ser uma linguagem fácil. Tudo que a gente for fazer de comunicação tem que ser numa linguagem acessível. Então, voltando, eu acho que a empresa, falando de conscientização, a empresa toda tem que ter conhecimento da nossa política de segurança. Se a gente tem uma política de segurança da informação, a empresa toda tem que ter conhecer. Só que, se eu vou falar minha primeira política de segurança da informação, não vou nem pegar casos de outros, a minha primeira política de segurança da informação, lá atrás, 2018, não tem esse conhecimento, não é o meu conhecimento, eu preciso trazer alguém para me ajudar. Então, beleza, vou contratar um escritório jurídico aqui, que tem experiência de segurança da informação, mas, né, tipo, um dos melhores do Brasil, tal, tinha dinheiro para fazer, quero uma política de segurança da informação. Ah, ótimo, tá aqui, né? Um documento de 36 páginas. Como que eu vou transformar isso no dia a dia das pessoas? Num juridiquês. Isso é o ponto. Então, assim, fiz tudo errado. Entendeu? Mas que bom que eu tô aqui pra contar a história hoje. Assim, aprendeu, aprendi. Né? Aprendeu. Então, assim, porque foi fácil fazer isso. Olha só como eu tô falando, sabe? Sim. Foi complexo. Foi horrível o que eu fiz. Foi complexo. Mas foi fácil de fazer. Porque não conseguiu deixar simples para que a pessoa entendesse na ponta. Né? Na prática, ninguém lia. O pessoal começava, mas não terminava. Então, assim, qual foram os erros? Primeiro, um documento escrito em juridiquês. O ideal é que até o porteiro da tua empresa leia. Então, se eu tenho dificuldade, às vezes, para ler um documento jurídico, imagina o porteiro da tua empresa. Sim. Talvez eu tenha uma escolaridade menor do que a sua. E que representa tanto risco quanto o outro, porque é a primeira cara, o primeiro acesso. Né? Então, o primeiro erro, a linguagem do documento. Segundo, a extensão do documento. Então, no mesmo documento, estava a política para o usuário, ali para o funcionário, para terceiros, para fornecedores, para... Cara, e aí quebra. O cara também não conseguia entender. Peraí, isso que eu tô lendo não faz pra sentido. Para mim é pro outro. Então, assim, foi mais aprendizado. Eu olhei e falei, então peraí, política tem que ser simples, política tem que ser acessível, eu tenho que quebrar, eu tenho que ter várias política, normativa. Então, a minha política tem que ser geral e depois eu tenho que quebrar. Então, assim, foi aprendizado. Então, meio que um guarda-chuva, mas fazer, né? Aí depois eu tornei isso simples, né, em outras experiências. Só que aí eu falo, fazer isso simples é muito mais trabalhoso, né? Porém, muito mais efetivo. Então, vi empresas, aí depois fui trocando ideias. Tem empresa que eu achei muito animal, tem uma empresa que tem uma política de segurança da informação, é uma multinacional. A política de segurança da informação deles é uma página. Que joia. E no estilo de 10 mandamentos, sim. Entendeu? Então, isso. Aí todo mundo fala, isso aí deve estar furado. Aí você olha, o cara faz total... O cara sabe, o cara guarda aquilo. Ele falou, olha, tá isso aqui o cara decora. Aí o cara, mas pode, isso aqui não tá escrito aí. Ele não tá escrito? Olha só, vamos pensar. Não cai aqui nessa regra? Cai. Então, e aí dali depois tem as derivações das normativas e tal. Então, agora... Pensa em fazer uma política de uma página. Dá esse desafio para qualquer pessoa. A maioria do mundo vai falar, difícil. É muito mais difícil. Então, conscientização. Eu acho que não tem que ser complexo, tem que ser... O desafio é tornar a conscientização acessível, então, e mudar pensamento. Então, um pensamento que eu já tenho, né, para a gente cortar aqui, finalizar o assunto, mas um outro pensamento, assim, que eu já mudei há um bom tempo, e aí eu comecei a ver outras pessoas mudando o pensamento, né, nisso, quando eu comecei a fazer lá, 2018 também, acho que foi a minha primeira campanha de phishing profissional foi em 2018. Meu pensamento, eu quero pegar todo mundo, assim, sabe? Tipo assim, vai todo mundo cair, eu vou fazer difícil, sabe? Tipo assim, era um pensamento, sei lá de onde, tipo assim, agora eu vou sacanear todo mundo, sabe? Errado, né? Então, por quê? As pessoas começam a jogar contra. Sim. Você cria barreiras ao invés de criar pontes, então, aí eu comecei a mudar o meu pensamento. Demorou, mas eu comecei a mudar meu pensamento e falar, eu não tenho que fazer testar as pessoas. Né? Eu tenho que começar a
treinar as pessoas. Perfeito. Então tem que ser fácil, tem que ser legal, assim, eu tenho que fazer com que as pessoas não vão ser punidas. Então, assim, não é porque você caiu numa campanha de phishing 3 vezes, você vai ser demitida. Não, eu vou chamar essa pessoa agora e falar, pô, o que tá acontecendo? Eu vou ter que dar mais atenção para ela. Sim. Entendeu? Sim. Ensinar mais ela, capacitá-la mais, sabe? Então, tipo, uma pessoa que tem que ter mais cuidado. E se eu mostrar isso para ela, que eu tô treinando e que eu tô do lado dela e que isso não oferece risco, e é só um treinamento que vai ser bom para ela como pessoa e que ela tendo esse conhecimento, e aí eu tendo essa visão de que eu tô levando um conhecimento para a vida dela, e isso vai se aplicar na segurança da empresa, em reflexão, sabe? O reflexo vai ser na segurança da empresa, é o Excelente, caminho. Porque vai que você ganha-ganha, né? Os dois lados. Aí, pegando o ponto, eu vi um webinar do Rodrigo Jorge, né, 2 ou 3 semanas atrás, enfim, onde ele falou exatamente isso, e aí o exemplo que ele deu eu gostei, né? Assim, eu só estou citando o nome dele para poder falar, porque o exemplo eu peguei dele. Ele falou, a gente tem que pensar, eu já tinha o conceito de treinar, só que ele falou, cara, a gente tem que ser igual ao jogador de futebol. O jogador de futebol treina todo dia para chegar no jogo e fazer gol. Ele faz gol? Não. Ele sempre acerta o pênalti? Não. Mas ele tá treinando. E se ele não treinar, vai ser muito pior. Então, eu tenho que fazer a minha campanha de phishing, de conscientização, tem que ser isso, tem que se treinar. Eu tenho que falar para as pessoas, eu tô te treinando todo dia. Pra o dia que chegar a verdadeira ameaça, você acertar. Pode ser que você erre, assim como o jogador de futebol vai errar o pênalti alguma vez? Pode. Mas a possibilidade de você acertar vai ser maior. Perfeito. E dentro disso, já caminhando aí para algumas questões finais, Gustavo, como escolher? Hoje em dia a gente tem uma questão muito forte na cadeia de fornecedores, né? Quando você vai escolher lá um fornecedor, o que você leva em conta? Tendo em vista essa questão de segurança e de ser algo que acaba comprometendo no elo mais fraco, como a gente já viu na história aí da cibersegurança. Como você escolhe? Que critérios você usa nesse sentido? Bom, hoje a gente tem vários exemplos, né? De isso ficou muito evidenciado aí nos últimos acontecimentos, dos últimos anos, né? Do perigo de ameaça, né? Se peguei um fornecedor, não fiz um assessment, confiei, né? E coloquei ele para dentro, isso é um risco, né? Então, assim, o primeiro ponto é entender, né? Para eu começar a entender qual que é o grau de risco daquele fornecedor, é entender o que ele vai fazer, né? Então, em que ponto do meu processo ele vai entrar, como que ele se integra com a minha empresa e com meus dados, né? Então, primeiro eu quero saber isso, né? Então, às vezes é um terceiro insignificante, entre aspas, né? Tipo, ele não vai estar plugado com meus sistemas, ele não vai ter acesso aos meus dados. Aí eu falo, então dá para eu ter menos, né? Dá para eu fazer um assessment mais leve, dá para eu ter menos preocupações aqui. Porém, aí tem um outro risco que surge, que geralmente, eu vou pular, né? Eu volto nesse caso. E aí o fornecedor que se integra com o meu sistema, com meus servidores, com meus dados de alguma forma, sei lá, com a minha empresa, aí a gente tem que ter, acho que tem que ter um assessment mais pesado, mais crítico. Hoje não tem como, então entender muito bem, né? Acho que por questão de segurança, por questão de ameaça mesmo cibernética e por questão de regulamentação falando de dados, né? Da LGPD, GDPR e qualquer outra coisa do tipo. Então, a gente tem que olhar. E na cadeia de desenvolvimento, acho que tem um outro risco, né? Que é o risco de bibliotecas de terceiros, open source e etc. Né? E hoje muita gente, já é muito comum a gente estar olhando, eu vejo muita gente, mas eu vejo muito pouco desenvolvedor com esse conhecimento e com essa preocupação. Então, às vezes você vai e o desenvolvedor, você dá um desafio para o desenvolvedor. E aí você fala, tem que fazer isso. Aí o cara vai lá em Python, Node ou qualquer coisa, mas fazer isso é complexo. Mas peraí, achei uma lib aqui que faz. Puxa a lib. Ele puxa a lib e faz. É aí que eu acho que está o maior problema, porque ele não vê Ele importa o risco. E são vários riscos que eu vejo ali quando eu falo de segurança. Aí tem o risco de cadeia de fornecedor, software terceiro ali, que é um software livre. A gente começou a ver software livre com malware, né? E um monte de outras coisas.
Então, pô, pode ser uma fonte de malware depois? Pode. Então, peraí, qual que é a comunidade? Como que essa lib open source é mantida? É uma lib open source? Entendeu? Estou importando do lugar correto. Estou também. importando do lugar correto? Ou até... É uma lib open source, de fato? Ou, entendeu? Tipo assim, ou é uma lib que alguém criou e não está tendo manutenção? E se é uma lib open source, é uma lib open source que tem uma comunidade que dá manutenção, ela está tendo manutenção? Quanto tempo ela está no mercado? Quanto tempo ela foi criada? Porque isso pode colocar o teu produto em risco. Entendeu? Não só em segurança, mas com continuidade. Então, assim, você fala, caramba, usei essa lib aqui para facilitar uma feature que é primordial no teu produto. E aí passou 1, 2 anos, a linguagem mudou de versão e a lib não foi atualizada. E aí, você vai pegar a lib, você vai atualizar, você vai ter essa competência, não vai? Como que isso vai ser o impacto para você migrar a versão do teu produto para a nova versão? E aí, o que acontece nesse caso é, não se migra a versão para a nova versão da linguagem, e aí é onde começam os acúmulos de vulnerabilidades legados, sabe? Então, tipo assim, então esse é o outro risco, né? Então, às vezes... E aí, óbvio, essa lib que não tem manutenção, provavelmente ela deve estar com outras importações de outras libs que também não estão sendo atualizadas, que já tem vulnerabilidade. Então, é uma cadeia. É risco em cima de risco. É risco em cima de risco, de segurança e do negócio, né? Então, Perfeito. Assim, às vezes eu olho algumas empresas que estão tratando... lib de terceiro, importar lib tem que ter aprovação de um comitê aqui, que está envolvido em segurança, engenharia. Interessante. Por quê? Não vai. Então, assim, a decisão se a gente vai desenvolver ou importar uma lib é nossa, da empresa. Ah, mas pô, ia ser muito mais fácil com a lib. Não, mas essa lib não vai ser boa, cara, olha lá o código faz. Pô, mas vai ser difícil. Pô, mas você é desenvolvedor. Vamos lá, esse é o desafio seu agora, vai fazer, sabe? Então, assim, esse é o ponto. E aí, eu ia voltar lá no começo, quando eu falei de empresa que não... que eu geralmente dou um sinal de alerta mais baixo, porque ela não está conectada com nada, mas aí o meu ponto só era, essas empresas, esses contratos, às vezes são os contratos mais perigosos. Então, assim, eu não dou atenção para esses contratos naquele primeiro momento, mas é um contrato que, no monitoramento, ele ganha um risco diferente para mim. Porque poxa, deixa eu voltar sempre ali e ver se aquele contrato não mudou, se aquele fornecedor não mudou, e agora ele está com o escopo que não foi aquele escopo inicial e ele começou a se conectar comigo. Então, assim, às vezes lá no início você fala, não, aquele é simples, aquilo lá não tem risco. E aí não tem risco no começo, mas também você não monitorou ele, porque aí você fala, não é... Você sempre olha para ele e fala, não tem risco. Mas aí que tá. Então, esse cara que às vezes no início eu falo, pô, ele é soft, para mim, no meu nível de monitoramento no dia a dia, ele ganha um destaque de eu sempre voltar lá e falar, é aquele cara lá, continua fazendo só aquilo? Entendeu? Sim, é só isso. Acho que é o... Não, e foi muito legal. Isso aconteceu até semana passada. A gente teve uma discussão interna sobre isso, justamente olhando para essa questão de importação e de quanto que você tem lá em casos, né, de dependência de bibliotecas, né, do SCA, da análise, do Software Composition Analysis, do quanto que você depende e, às vezes, um presente que você ganha de uma vulnerabilidade desse tipo, como foi 2021, né, presente de Natal, Log4j e o quanto que isso movimentou todas as empresas, né. Excelente, acho que foi muito legal esse ponto e até acho que vale, Gustavo, a gente pensar numa próxima aí para aprofundar só em questões de AppSec. Acho que vai ser muito legal. Sensacional. Mas caminhando para o fim agora, de fato, eu queria pedir um favor para você, para deixar uma próxima pergunta, porque a gente tem aqui um encadeamento de arenas, né, uma sequência do outro, e o nosso próximo convidado é do segmento financeiro. Então, se você puder deixar uma pergunta relacionada a isso, eu agradeceria. Tá bom. Bom, falando do segmento financeiro, né, passei ali por esse segmento, vi muitas mudanças começando a surgir ali enquanto estava na Geru, e vejo cada vez mais essas mudanças acontecendo nas empresas financeiras, e aí acho que é interessante ver, então, entender a visão dessa pessoa, de como ele está enxergando cada vez mais a área de fraude se aproximando da área de segurança da informação, né? Como que ele vê
absorção ali de fraude por segurança da informação. Se ele vê isso como positivo, como negativo, como tendência ou não, acho que entendeu Legal. a visão aí. Excelente. Eu vou querer ver essa resposta. Fica aí o desafio e colocar no fogo o nosso próximo convidado. Gustavo, eu gostaria muito de agradecê-lo. Acho que foi uma baita oportunidade da gente trocar informação, de aprender. Agradeço não só pela oportunidade aqui, mas também pelo trabalho aí, por toda a liderança no OASP. Acho que a gente sabe aí no segmento de cibersegurança, de AppSec, a importância. E eu queria deixar aqui um último espaço para você fazer uns comentários, falando com aqueles que nos assistem, aqueles que acompanham o nosso podcast, no canal, aí no LinkedIn, que você pudesse deixar uma mensagem relacionada aí ao dia a dia, cibersegurança. Sim. Fica à vontade. Não, acho que a mensagem assim, não é nem para quem está começando, né, já que a gente falou um pouquinho de carreira, desafio, quem está começando, tiver necessidade, quiser conversar, trocar ideia, ter uma mentoria ali, né, sem compromisso, assim, precisa, cara, me procura nas redes sociais, me manda mensagem, eu compartilho meu WhatsApp, você não tem problema nenhum. Me procura, eu estou sempre disponível para a gente bater papo. Acho que essa é a contribuição que eu gosto de dar para a carreira das pessoas, né? Então, sim, onde eu cheguei, eu gosto de contribuir. Então, se você ali assistiu lá no meio, né, se identificou com algumas coisas, talvez se incomodou com algumas coisas, cara, estou aberto para conversar e ajudar na carreira de quem quiser. Pode ir disponível. Excelente, Gustavo. Muito obrigado. E você pode nos acompanhar em outras iniciativas pelos nossos diversos canais, né, pelo Spotify, pelo YouTube, pelo LinkedIn e também através do nosso site rainforest.tech. Vocês podem encontrar mais informação lá. Eu fico por aqui e espero encontrá-los no próximo Arena Rainforest.